Hoje falaremos sobre James, o menino dos porquês. James era o cara do porquê. Cada vez que ele foi convidado a fazer algo no acampamento de verão, eu estava perguntando sobre quê. Por que eu tenho que fazer isso? Ele disse. Por que eu tenho que fazer isso? James era órfão. Seu pai e sua mãe. Eles morreram e ele morava com parentes em uma pequena aldeia nativa do Alasca. Aqueles parentes o enviaram para um acampamento de verão, então James subiu em um avião e voou para a cidade de Dillingham. O Alasca não tem muitas estradas, então as pessoas muitas vezes têm que voar de avião para se mudar de um lugar para outro. Depois de chegar em Dillingham, James viajou por ônibus por cerca de 30 minutos até um lago. Então ele pegou um barco e viajou mais 15 minutos até o acampamento Polaris, um acampamento de verão adventista do 7º dia para crianças nativas de Alasca. Gosta dele. James imediatamente adorou acampar, especialmente os esportes aquáticos no lago. Eu sorri de orelha a orelha toda vez que ele subia em uma jangada inflável cor laranja e azul para que o arrastassem atrás de um barco e assim lhe dessem uma rápida caminhada ao redor do lago. Ele estava tentando não cair água. Bem, embora fosse verão, a água estava gelada. Mas durante o culto tarde, o sorriso de James se transformou em uma carranca. Quando hora de orar, todas as crianças se levantaram pé. As 7 crianças que dormiam no mesmo cabana de James se levantou. A Div, seu monitor, levantou-se, mas James permaneceu sentado. A Div sussurrou para James: "Você tem que se levantar." Uma das regras do acampamento era que todos deveriam ficar de pé durante a oração para mostrar respeito a Deus. James levantou-se silenciosamente, mas franziu a testa. A carranca. No dia seguinte, James assistiu ao culto de oração matinal. Ele permaneceu sentado durante a oração do culto noturno. Então, ele se virou para o garoto ao lado dele e começou a falar durante a oração. A Div conversava com ele todos os dias uma vez, mas ele se recusou a ouvir. No 3º dia, quando James permaneceu sentado, a Div o convidou para sair da cabana para conversar sozinho. Lá fora, a Div o lembrou. Regras do acampamento. Se é isso que você quer fazer, haverá consequências. Por respeito a Deus, você tem que levantar quando oramos e não falamos. Por que você não se levanta? Por que eu tenho que me levantar? Por o que não posso falar? James respondeu. Eu nunca vi Deus. Eu nem sei se Deus existe. A Div viu a oportunidade de conversar com ele sobre Deus. Ele lhe contou sobre o vento que soprava frequentemente no acampamento. Embora não vejamos o vento, sabemos que existe, porque podemos senti-lo no pele e ouvir o farfalhar das folhas das árvores, disse. Da mesma forma, não podemos vermos Deus, mas podemos sentir sua presença ao nosso redor. Ele contou a ele sobre as estrelas à noite. Quando há nuvens no céu noturno, não podemos ver as estrelas, mas sabemos eles estão lá, ele disse a ele. Da mesma forma, não podemos ver Deus, mas podemos sentir sua presença ao nosso redor. Os olhos de James se encheram de lágrimas. Como posso ter certeza disso? Perguntado. Se Deus existe, por que eles ocorrem? Coisas ruins? Onde estava Deus quando minha mãe morreu? Onde estava Deus quando meu pai morreu? A Div disse a ele que a morte não faz parte do plano de Deus, mas os primeiros humanos. Eles pecaram contra ele e o resultado foi dor e morte. É por isso que Deus enviou seu Filho para que ele morresse pelos pecados de todos. Aqueles que creem em Jesus viverão com ele para sempre em um mundo sem dor ou morte. Mesmo que você não consiga ver, Deus ainda está lá, a Div disse a ele. Deus está realmente lá em cima? James refletiu. Depois disso, James permaneceu silenciosamente durante as orações. Nunca ele estava falando o que pensava, mas a Div esperava que ele estivesse pensando em Deus. Camp Polaris, localizado em um lago perto de Dillingham, Alasca, é o único acampamento de verão adventista dedicado especificamente para crianças nativas do Alasca. Parte de sua oferta do 13º sábado. Em 2016, ele ajudou a reformar o acampamento, dotando-o de novas cabines e banheiros.